Bem-vindo, queridos amigos. Prazer recebê-los todos para a nossa live desta segunda-feira, 2 de novembro. Uma satisfação poder rever os amigos aqui orando conosco, refletindo, nos unindo em preces, buscando conforto espiritual. Neste dia em que lembramos, especialmente, não que não lembramos em outros dias, dos nossos entes queridos desencarnados, né? Nossos antepassados, que já estão na pátria espiritual e hoje, especialmente, nós vamos lembrar de todos com muito carinho, com muita gratidão, envolver a todos nas nossas melhores energias. Você pode colocar o nome deles hoje aqui, para que todos nós possamos vibrar, sobretudo aqueles irmãos que perderam os seus entes queridos nesta pandemia, não puderam, muitas vezes, elaborar aquele luto, não puderam fazer uma despedida como gostariam. Então vamos aproveitar essa reunião com as bênçãos de Deus para que a gente possa, dar a passagem, encaminhar, para que a gente possa elaborar esse sentimento da partida, não da morte, mas da partida desses entes queridos, para que a gente possa deixá-los ir, para que a gente possa tranquilizar o nosso coração, tranquilizar o coração deles, embora a saudade sempre presente. Márcio Furlan aqui conosco, Irene Amaral, Nate Whiteman, vários amigos aqui se aproximando, Adriana Souza, Alice Simonetti de Fortaleza, César Calixto, Sandra Salvetti, Silvia Castilho, olá Nilma, Rio de Janeiro, Rosana Spinardi, Paula Neias Gonçalves, a gente vai trazendo a lembrança deles com muito carinho, com respeito, com gratidão. Maísa Nicole, Leini Bardari, Adriana Souza, Fabiana Neves, Ivone Dantas, Cida Rocha, uma reunião de preces, de vibrações positivas, a pessoas em que a gente tanto tem a agradecer, um momento de perdão, um momento de reconciliação, momento em que nós vamos permitir para que esses
entes queridos possam seguir em paz, que eles nos vejam em paz, não indiferentes à partida dele, mas em paz, para que eles possam seguir a programação espiritual que está reservada a cada um, e para que a gente possa seguir também aqui a nossa vida. Silvia Moreno, boa noite, Silvia. Bom, meus irmãos, vamos dar início, então. Estamos aqui com mais de 2.000 pessoas já. Senhor Deus, Pai que nos criaste com todo o amor, Pai que continua velando por todos nós, abençoa mais uma vez a nossa reunião deste dia, em que seus filhos aqui se reúnem, se agregam, buscando forças, buscando entendimento, buscando paz interior, buscando renovação de suas vidas. E falamos, Pai, não apenas dos irmãos que se acham encarnados aqui na Terra, dos irmãos que neste momento estão assistindo e participando desse culto de preces, mas falo também, Senhor, dos espíritos amigos, dos nossos entes queridos desencarnados, dos nossos familiares, que foram chamados de volta ao mundo espiritual, que cumpriram suas jornadas aqui na Terra e que agora se encontram domiciliados nas moradas infinitas que o Senhor criou pelo universo. Eles que também se encontram hoje ligados a todos nós, ligados a cada irmão, a cada família que participa dessa reunião. Abençoa todos nós, Senhor. Traga-nos a bênção da vossa paz, do vosso entendimento, a fim de que a dor da saudade, o desespero, não os faça sofrer e não nos faça sofrer também. Permita, ó Deus Todo-Poderoso, que esta reunião seja abençoada, a fim de que todos nós, conhecendo a verdade da vida imortal, do amor que não cessa, das ligações eternas do coração, possamos transmutar o sofrimento em gratidão, a saudade em afeto, o erro em perdão,
a reconciliação com aqueles que conviveram conosco e voltaram à pátria espiritual quando menos nós esperávamos. Permita que esta noite, Senhor, seja uma assembleia de luz envolvendo os dois planos da vida. Permita que as conexões sejam refeitas, que a saudade seja amenizada, que o amor cresça, e que o nosso entendimento possa se expandir na compreensão de que somos espíritos imortais, autorize, Senhor, que os guias de luz estejam ao lado de cada um de nós, ao lado de cada irmão que está orando conosco, junto de cada família, da família encarnada e da família espiritual. Que nesse momento possamos ser uma só família, um só pensamento, um só rebanho. E que as tuas falanges socorristas nos ajudem, tanto nós que estamos aqui na vida terrena, como aqueles que fizeram a sua viagem de volta. Permita, ó Deus Todo-Poderoso, que teus emissários, que teus anjos abençoem nosso encontro, curem as nossas feridas, nos tragam ânimo, esperança e forças para a nossa vida. E agora todos nós juntos, encarnados e desencarnados, vamos voltar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a Maria, e orar a prece que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria e dos bons espíritos, nós damos por aberta a nossa reunião deste dia. Graças a Deus.
Sejam bem-vindos os irmãos que ainda estão chegando. Uma alegria poder receber a todos e estarmos juntos aqui nesta congregação, né, de preces, de reflexões, unidos pelo nosso coração, pelos bons pensamentos, pelos bons sentimentos. Hoje a nossa reunião, conforme anunciamos, tem um propósito especial de a gente se ligar, né, aos entes queridos, familiares, afetos, amigos, que conviveram aqui conosco por um período maior ou menor e que voltaram à casa do Pai, voltaram ao mundo espiritual e, muito claro, muitas vezes deixando, né, uma saudade, né, um vazio. E neste dia, então, aqui, em que, por uma data, né, da Igreja Católica, nós estamos aqui comemorando ou relembrando o dia de finados, né, finados, aqueles que tiveram fim. Né, mas que numa concepção espírita, espiritualista, e eu diria da própria igreja, né, porque a igreja admite, a igreja católica admite, né, a vida após a morte, né, as igrejas protestantes também admitem a vida após a morte. Só que para essas duas correntes, esta vida após a morte, ela é uma vida sem movimento, né? Para os irmãos católicos, o espírito, quando volta para, né, o reino celestial, ele tem três chances: ou é o céu, ou é o inferno, ou é o purgatório. Ele não tem opção. Não é? Para os irmãos protestantes, a percepção deles é de que, depois da morte, eles entram num sono profundo, aguardando o dia do julgamento final. Né? Esse julgamento não difere muito, né? Ou é o céu ou é o inferno. Para o Espiritismo, porém, o que se tem é que o espírito, após a morte, ele vai, né, continuar, né, ele prossegue a vida que ele tinha aqui na Terra, ele colhe todo o bem que ele fez, né, ele vai se defrontar também com os erros que ele cometeu, mas com uma perspectiva de uma renovação, de um preparo, de uma mudança para uma futura volta aqui ao mundo terreno. Né? Então vai se estudar, vai se curar, vai se tratar, vai rever, vai fazer balanço de vida, não é? Para futuramente, aí depende, né, de cada um, programar uma nova reencarnação para dar continuidade, já que, segundo o Espiritismo, a nossa evolução espiritual não teria condições de ser alcançada numa única existência, e nós precisamos de várias etapas para sair de uma condição de espírito simples, ignorante, até a etapa de chegarmos à condição de um espírito perfeito, um espírito de luz. Né? Portanto, seja lá como for, né, em que filiação religiosa você tem o seu gosto, a sua vinculação, todos os nossos entes queridos continuam vivos. Não é dia daqueles que tiveram fim. Claro, teve fim a experiência aqui material, mas o espírito continua vivo, porque o espírito é imortal. O espírito é imortal. E continua vivo, né, numa das moradas existentes na casa do Pai, como disse Jesus. Ele disse que ele ia, falou isso para os discípulos,
que ele ia deixar esse plano e que ele iria preparar um local para todos numa das infinitas moradas existentes na casa do Pai. Então, os nossos entes queridos, nossos afetos, estão ali vivos nessas moradas, que são cidades espirituais, são colônias espirituais, são diversas, né? Cada uma numa determinada faixa de evolução espiritual. Há colônias mais adiantadas para espíritos mais adiantados, há colônias, né, menos adiantadas para espíritos menos adiantados. Está tudo certinho na ordem divina. Eu coloquei uma pergunta essa semana, né, uma questão do Livro dos Espíritos sobre a comemoração dos mortos, né, a presença no cemitério. Eu vi que muita gente fez algumas interpretações que, a meu ver, na minha modesta percepção, talvez não expressassem o ensinamento que está no Livro dos Espíritos. Então, eu vou retomar, não é isto? Eu vou retomar a questão 323 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz uma pergunta. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Pergunta que Allan Kardec fez. Não, no fundo, ele queria saber, é necessário ir lá, né, visitar lá no cemitério? Precisa ir lá? Isso é importante para os espíritos, já que eles não estão mortos, né? Já que, segundo o Espiritismo, não estão dormindo, estão acordados, estão ligados a nós, pensam em nós, sentem em nós. E a resposta foi: a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. Né? É uma maneira de se pensar que se pensa, é uma maneira de expressar, né, que se pensa no espírito ausente. Mas eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, desde que a lembrança é ditada pelo coração. Então, muita gente acabou interpretando que era importante mesmo, que devia estar lá no cemitério, no túmulo. E não é isto que os espíritos disseram. Eles disseram que o que é importante para os espíritos, né, é a lembrança que a gente tem deles. É a prece que a gente faz deles. Pouco importa o lugar. Esteja você no cemitério, não esteja no cemitério, esteja na sua casa, esteja numa igreja, esteja, né, num lugar da natureza, esteja em qualquer lugar. Desde que seja uma lembrança do coração. Quer dizer, não é uma lembrança de ódio, né? Não é uma lembrança de raiva. Embora essa lembrança de ódio e raiva também será captada por eles. E isso vai fazer mal para eles. Porque já faz mal a nós, né? Porque quando você tem uma lembrança de uma raiva, de uma mágoa, não é isso, gente? A gente já não está sentindo bem. E óbvio que esse mal-estar, eles captam, eles sentem isso. Então, se a gente quer uma reconciliação, e essa é uma grande proposta do Cristo, reconciliai com os vossos adversários. Né? Se alguém tem uma mágoa, tem um ódio, tem uma raiva, gente, vamos resolver isso. Isso não quer dizer que eu vou concordar com o mal que me fizeram. Eu apenas não quero mais carregar esse fardo. Né? Porque esse fardo faz mal a mim,
E, óbvio, ele repercute no mundo espiritual. E aí fica essa ligação energética que é prejudicial. Não faz bem para mim, não faz bem para o outro. Não faz bem para quem está do outro lado da vida, não faz bem até para quem também está encarnado. Porque tem um laço aí ruim. Então é um momento que a gente tem, né, para trabalhar isso, dissolver isto e não querer viver mais com esse fardo. E nesse sentido, o perdão é um grande remédio que Jesus nos deixou, nos prescreveu. Eu perdoar alguém do mal que me fez não significa que eu concorde com o mal que me fizeram. Significa apenas que eu não quero mais viver carregando esse ressentimento, porque isto me adoece, isso me prejudica, isso me faz ligar, né, com aquele espírito, e as ligações ficam umas ligações pesadas. Isso faz mal para quem está aqui, faz mal para quem está lá. Isso polui a minha vida. Isso embaraça o meu caminho. Isso me amarra o espírito ali, que também se sente toda hora, né? Ele recebe uma vibração negativa nossa. Não fica legal. Isso não faz bem de qualquer jeito. Mas voltando aqui, né, esta questão, de forma alguma, os espíritos superiores disseram, não, tem que ir lá no cemitério, porque lá no cemitério é que eles vão ver que você pensa neles. Não. Eu vou repetir aqui. É a prece que santifica o ato de lembrar, pouco importa o lugar. Pouco importa o lugar. Ah, então eu não posso ir no cemitério? Pode. O Espiritismo não proíbe nada. Você pode ir. Se isso te faz bem, você pode ir. Mas não é o ato de ir lá que vai fazer diferença. Não é o fato de você estar lá que para os espíritos vai ser uma coisa boa. O que é bom para eles, o que é? É a lembrança do coração. Quando você lembra deles com o coração. Quando você faz uma prece do coração. Se você fizer isso lá no cemitério, tudo bem, está tudo certo. Agora, se você vai com ódio para lá, vai contrafeito, você tem que limpar, que você tem que sair de casa, e você vai só por uma obrigação, não vai valer nada. Não é? O que vale é o pensamento, é o sentimento, a lembrança boa, pouco importa o lugar. Aliás, a esse propósito, eu queria mencionar uma mensagem que um espírito deu através de Chico Xavier, tocando exatamente nesse assunto. Chico Xavier foi intermediário de uma mensagem que o seu Almiro mandou para a esposa. O Almiro faleceu num desastre de avião. E a esposa, a dona Alda, estava, né, muito triste, estava depressiva, estava até pensando em suicídio. E o Almiro mandou uma mensagem através do Chico para ela. O Chico, que desconhecia completamente as questões particulares envolvendo a eles. Olha o que o Almiro escreveu para a esposa através do Chico. Rogo a você, Aldinha. Olha, ele chamando a esposa de Aldinha. Era como ele a tratava. O Chico não sabia disso. Rogo a você, Aldinha, não me procure na legenda do cemitério. Não me procure lá. Por que não me procure lá? Porque lá ele não estava.
Quando você quiser comprar enfeites para o pequenino recanto de terra, em que supõe lembrar-me com ternura, então ela ia lá, comprava enfeites e tal. Olha o que o Espírito aqui vai pedir para ela. Quando você quiser comprar enfeites para o recanto de terra em que supõe lembrar-me com ternura, compre alimento para as criancinhas que choram. Olha que coisa, que lição, que eu fiquei assim bem tocado com esta postura desse emissário. E estudando outras mensagens que Chico Xavier recebeu, eu percebi que o conselho também foi o mesmo em outras tantas situações. Os espíritos, né, familiares, eles falavam através do Chico, olha, né, não estou mais lá no cemitério. Se você quer, né, comprar flor, se você quer comprar vela, pegue esse dinheiro e ofereça isto a quem está sofrendo, porque isto fará melhor para mim. Interessante isso, né, gente? Lembro de um jovem, o Vadi, jovem também que desencarnou aos, talvez, acho que aos 17, 18 anos, aqui em São Paulo, na Zona Leste. O pai ia dormir no cemitério. E ele pede ao pai, pai, não faça mais isso. Eu não estou mais lá. Se você quer me homenagear, se você quer fazer alguma coisa por mim, o tempo que você se dedicaria a mim, o dinheiro que você gastaria nos meus estudos, pegue esse dinheiro para educar crianças pobres, crianças que não têm condições de ir para a escola, que não têm condições de comprar um livro, que não têm condições de ir até a faculdade. E foi assim que a família foi reeducando, né? Se reeducando para uma perspectiva espiritual. E não materialista. Espiritual. De um amor que deve crescer. O que o filho, o Vadi, o que o seu Almiro falou para a esposa, ele está dizendo o seguinte, esse amor que existe entre nós tem que crescer agora. Não pode ser um amor egoísta. Quer dizer, você era um pai tão bom, você era uma esposa tão boa, mas só para mim? E as outras crianças que estão sem pai? Ele cutucou o pai dele. Não seriam, porventura, também nossos filhos? Olha a ideia espiritualista. Que a gente acha que filho é só aquele que a gente gerou. Por isso que Jesus disse, certa feita, quem é meu pai, quem é minha mãe? Meu pai e minha mãe, meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então os irmãos, as crianças ali que estão famintas, são também nossos filhos, pai. Aldinha, as crianças também são nossos filhos. Ajude-as. E aí eu me lembrei de uma música do Gilberto Gil. Você deve lembrar dessa música intitulada, chamada Grão. Aliás, é Drão.
coloquei até, está aqui, né? No nosso livro Na Luz da Vitória, que eu comento essa mensagem do Almiro, o Gilberto diz assim: o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quer dizer, o amor que antes estava restrito a Almiro e Alda, esse amor, com a ida do Almiro para o mundo espiritual, esse amor tem que crescer, esse amor tem que multiplicar, esse amor, né, tem que plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, tem que germinar. Então fica uma proposta para nós. Ao invés de a gente muitas vezes se afogar nas lágrimas, né, junto ao cemitério, ou mesmo em casa, a gente entrar no desespero. Quer dizer, aquele amor tão bonito que existia morreu sem germinar, secou. Por que a gente não pode, então? Ah, minha mãe, né? Minha mãe foi para o mundo espiritual, meu pai foi para o mundo espiritual, eu estou sofrendo muito, eu sei, imagino que você está sofrendo, porque eu também sinto isso, porque sofro, né? Mas como é que a gente vai encaminhar isto? Quer dizer, o amor que eu tinha e tenho pelo meu pai e pela minha mãe vai morrer? Ou eu posso fazer com que esse amor germine? E posso, por exemplo, o carinho que eu gostaria de dedicar fisicamente ao meu pai e minha mãe, será que eu não poderia, por exemplo, dedicar a ir a um asilo? Tem tantos idosos ali sem filho. Será que eles também não são, do ponto de vista espiritual, pai e mães nossos? Será que também nós não somos filhos deles? Por que eu não posso matar a saudade da minha mãe, do meu pai, visitando esses irmãos, passando algumas horas, conversando, ouvindo? Eles que estão tão sozinhos, não são nossos irmãos? Por que a gente perdeu? Perdeu não, né? O filho ficou um tempo aqui conosco, foi para o mundo espiritual. Por que a gente não pode dedicar algo que nós certamente faríamos por eles? Não podemos dedicar a outras crianças que estão sem pai, sem mãe? Eles também não são nossos filhos? Então a espiritualidade aqui nos convoca a um exercício de um amor mais maduro. E não um amor egocêntrico. Porque o egocentrismo, o egoísmo, ele faz a semente morrer sem germinar. E eu queria concluir com mais um trechinho da carta do Almiro, quando ele diz assim para a esposa: como poderia você acreditar em separação? Se nós dois estamos um no outro? Olha que coisa! Olha que coisa linda, romântica, amorosa. Como é que você acha que nós estamos separados se nós dois estamos um no outro? Seus pensamentos movem minha cabeça. Seu coração bate no meu. Então, essa ideia de que a gente perdeu, de que a morte matou tudo, que tudo acabou, do ponto de vista espiritual,
É um equívoco. E o Espírito vem dizer aqui, o seu coração bate no meu. O que você sente, eu sinto, meu bem. O que você pensa está na minha cabeça. Então você imagina o desespero do Espírito, quando lá no mundo espiritual, sentindo o que está no nosso coração e sabendo o que está na nossa cabeça, ele percebe que a gente está querendo acabar aqui com a nossa vida, ou que a gente terminou, que a gente não quer mais ninguém, não quer mais viver, não quer cuidar de mais nada, vai se entregar por conta dessa separação. Vocês já avaliaram o peso que isto significa para quem partiu? O quanto que nós estamos também trazendo problemas para eles? Porque como é que eles vão continuar a vida deles? Porque eles têm que ir lá continuar trabalhando, eles têm que continuar estudando. Eles também continuam nos ajudando na medida das possibilidades. Como é que eles podem seguir a vida deles lá se a gente está amarrando aqui? Se a gente está vivendo, de certa forma, egoisticamente. A gente acabou com a vida nossa aqui, está querendo acabar com a família. Não quero dizer que a gente não deva sentir a saudade, não deva sentir, né, momentos de tristeza. Sim, claro, tudo isso é humano e saudável. Mas isso não pode se tornar um peso a tal ponto que acabe com a nossa vida, e acabando com a nossa vida, acabe com a vida deles lá. A ponto de talvez a gente poder fazer uma pergunta muito séria. Até onde vai o nosso amor, de fato? Um amor que, em nome de uma tristeza, embaraça a vida do outro? Não deixa o outro progredir, se melhorar? Há espíritos que não conseguem se melhorar no mundo espiritual porque aqui na Terra os familiares a todo momento estão numa tristeza de anos e perderam a alegria de viver, perderam o gosto de viver. Isso não quer dizer esquecimento, né, daquele afeto querido, mas quer dizer que, apesar, né, de sentir a falta dele, a minha vida tem que seguir até em nome do amor que eu tinha por ele, e do quanto que isto fará bem para ele, para que um dia eu e ele possamos nos reencontrar quando for a minha vez de voltar ao mundo espiritual. Então são essas as considerações, meus amigos, umas reflexões muito simples, para que a gente possa transmutar essa dor que muitas vezes nós estamos sentindo, essa angústia, que ela se transforme em aceitação, que ela se transforme em afeto, em carinho. Claro, a saudade é eterna e a saudade não tem cura. Mas pelo menos vamos reconstruir esta vida espiritual. Nossos familiares, nossos entes queridos, nossos afetos não morreram. Estão apenas viajaram. Foram para um local que um dia nós também iremos. E eles precisam da nossa paz para ter um pouco de paz. E eles tendo paz, nós também teremos. Então, se nós de fato o amamos, vamos ter um amor maduro, um amor bonito,
para mostrar para o outro, olha, eu estou morrendo de saudade de você aqui. Você me faz muita falta, mas eu quero ver você bem. Eu quero ver você feliz, quero ver você se reerguendo, se curando, se tratando, estudando, fazendo o que você tem que fazer, para que um dia, quando for o momento, a gente possa se reencontrar e continuar a nossa história. Tá bom, gente? Então vamos orar e convidando a todos para que a gente se lembre com muito carinho dos nossos familiares queridos, principalmente dos irmãos que passaram por essa experiência agora, na pandemia, cujos familiares desencarnaram repentinamente, a gente nem conseguiu fazer direito, talvez, né? Aquele velório, aquele momento de celebração. Vamos fazer com que esse nosso encontro de hoje seja esse momento em que a gente vai celebrar, que a gente vai agradecer, que a gente vai não se despedir, mas a gente vai dizer, siga em paz. E até breve, até um dia. Então vamos pensar nos nossos entes queridos agora, os nossos afetos. Não vamos ficar contando os nossos problemas para eles, não. Vamos dizer que a gente aqui vai ter força bastante para tocar nossa vida. Que Deus está amparando a todos nós. Que não tem ninguém desamparado. Que a gente conta com as preces deles. E que eles podem também contar com as nossas. Nós vamos agradecer a eles. Vamos agradecer por tudo que eles fizeram. Por eles terem nos aceitado aqui na reencarnação. Pelo esforço que eles tiveram, dentro das limitações deles. Eles não eram anjos. São pessoas humanas como nós. Eles fizeram o que foi possível a eles fazer. Nos alimentaram, nos educaram, nos bancaram, se esforçaram, trabalharam, nos deram conselhos, muitas vezes até comeram menos, deixaram até de comer para muitas vezes a gente poder comer, para a gente poder estudar. Choraram às escondidas. Quantas noites eles não dormiram. Agradecer os companheiros, maridos e esposas, namorados, namoradas, noivos, noivas. Pelo tempo que a gente ficou junto, pelo amor que cada um foi capaz de dedicar ao outro. Vamos pedir perdão por algum mal entendido. Pedir desculpas.
por algum erro que tenhamos cometido. E também vamos desculpá-los por algo que tenham feito e que nos desagradou. Nesse momento, isso tudo ficou tão pequeno, não é? Aquelas pequenas discussões, aquelas intrigas, aquele mau humor, isso ficou tão pequeno para todos nós. Muitas vezes a gente vê que perdeu tanto tempo com coisas pequenas. E que isso nos sirva de ensinamento para hoje, para que estejamos mais atentos a viver de forma mais consciente, mais atenta, mais presente, mais humana. Aqueles que ainda estão viajando conosco no trem da vida. Senhor Deus, todos nós aqui te pedimos, abençoe os nossos familiares queridos, nossos amigos. Nós desejamos que neste momento, todos os nomes que estão colocados, anotados nesta live, todos aqueles que estão em nosso pensamento, sejam banhados pela tua luz, Senhor. Ampare a todos, que todos recebam nesse momento o nosso abraço, a nossa gratidão, o nosso perdão e o nosso pedido de perdão também. E que esse abraço seja iluminado por Deus. Agora vemos uma linda estrada de luz, uma estrada que está onde nos encontramos, uma estrada de luz colorida, e que vai em direção do infinito. E nós vemos os nossos entes queridos acenando para nós, sorrindo para nós, mandando beijos.
E todos vão tomando essa estrada. E todos vão seguindo pela estrada espiritual que os conduzirá aos planos espirituais superiores. Emissários de Nossa Mãe Maria Santíssima, os legionários de Maria, os irmãos franciscanos, Frei Antônio, Dr. Bezerra, Chico Xavier, vieram buscar a todos. Deixemos seguir. Levem o nosso amor. Estaremos sempre unidos. E agora uma grande caravana daqueles que desencarnaram na pandemia. Vemos as emissárias de Mãe Santíssima. Vemos Celina. Vemos anjos de luz recebendo todos esses irmãos. Sendo acolhidos, sendo levados. E Nossa Senhora faz cair sobre todos pétalas de rosas, dando as boas-vindas, recebendo a todos os irmãos de Jesus, a todos os filhos de Deus, que estão acolhidos agora na pátria espiritual. E por isso que todos nós, nesse instante, vamos orar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, pecadores, rogai por todos os irmãos participantes desta live, por todas as famílias reunidas, por todos os irmãos desencarnados. E vosso coração de mãe receba em vossos braços. Receba também aqueles que se entregaram ao suicídio. Acolhe, Senhora, em vosso amor, e cubra-nos com o teu manto da consolação.
do conforto espiritual e da crença que todos somos filhos de Deus, que viveremos para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, bons Espíritos. E é assim que, em nome de Deus, sentindo aquela paz, sentindo que o manto de Nossa Senhora também agora nos socorre em nossas aflições. Nós damos graças por esta reunião, já nos sentindo envolvidos pelas energias ternas, amorosas do Cristo Jesus. E assim, tão agradecidos, pedimos a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião deste dia. Graças a Deus. Fica difícil falar alguma coisa, né? Mas eu tenho certeza que um pedacinho de luz foi aceso no coração de todos nós e de todos os nossos entes queridos. Lembremos deles com muito carinho, gratidão e amor. Mandemos mensagens positivas para eles. Estaremos sempre ligados. Nossa próxima live, quarta-feira, dia 4 de novembro, 21 horas, pelo Facebook, meu Orador de Luca. Estão todos convidados, estejamos juntos com os amigos que hoje estiveram conosco das cidades e estados de Marília, Minas Gerais, São José dos Campos, Bauru, Vila Velha, Florianópolis, Guarujá, Barra da Tijuca, Palhoça, Itupeva, Recife, Mirassol, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Serra Negra, Campos do Jordão, Porto Alegre, Campinas, Jundiaí, Curitiba, Fortaleza, São José do Rio Preto, Santa Catarina, Brasília, Bahia e Ceará. Paz profunda, final de noite maravilhoso, até quarta-feira. Um beijo no coração de todos.